Neste plantão, a gente vai trabalhar como a gente resolve equações do primeiro grau, tá? Para depois a gente entrar lá no conteúdo de sistema de equações de duas incógnitas. Então, a gente vai pegar e vai fazer alguns exercícios lá do CA. Pega o seu CA, por favor. CA na página 6. Mudou o CA, né? Aham. Deixa eu ver se meu novo tá aqui. Calma aí, Sônia. Certo. Deixa eu abrir o meu aqui também. Na verdade, eu já estou com o meu positivo aberto. Eu só Aqui, achei. preciso abrir o livro do CA mesmo. Qual página, Sônia? Página 6. Pode deixar a câmera desligada? Pode. No plantão pode. É meio difícil ficar fazendo as coisas segurando o celular. Opa, não, é isso aqui. Olha só. Diz o seguinte, ó. Vamos trabalhar as equações para chegar forte nas equações de duas incógnitas. A número 1 a gente não vai fazer porque ele usa aquele princípio de aditivo e multiplicativo que a gente comentou na aula hoje, a gente vai fazer direto, tá? Uhum. Então vamos lá para a número 2. A número 2 diz assim, ó: vovô Pedro gosta muito de brincar usando a matemática. Com a ajuda das equações, ele consegue calcular números mentalmente. Leia o diálogo entre ele e seu neto João. Então, ele fala assim: pense em um número, some 13 ao número pensado, multiplique tudo por 3 e depois some 1. Qual resultado você encontrou ao fazer as contas? E aí o menino respondeu: encontrei 205. Daí a pergunta é: ajude vovô Pedro a descobrir o número em que João pensou. Então, na verdade, aqui a gente está diante de um problema em que a gente não sabe que número é esse. Quando eu não sei que número é esse, eu chamo de X. É a minha incógnita, né? É o valor que eu tenho desconhecido. Então, o que ele sabe ali? O que ele diz ali? Que um número somado a 13. Então, a gente vai dizer que é X, que eu não sei que número é esse ainda, mais 13. É isso que ele fala lá. Que mais? Mais o número que ele pensou. Multiplicado tudo por 3. Não é? Não, não, é por 3, depois que somamos. E depois somado a 1. Então, estou multiplicando por 3. Estou somando a 1. E daí diz que o resultado é 205. Então, que número é esse? Então, aqui a gente está diante de uma equação. Você entendeu como é que a gente construiu isso aqui? Aham. Eu consegui entender. Então, aqui, ó, eu tenho tudo o que está dentro do parênteses multiplicado por 3. É como se fosse assim, ó. 3 que multiplica x mais 13. É a mesma coisa. Depois o mais 1 igual ao 205, certo? Mesma coisa. Só botei o 3 na frente para facilitar a conta. E aqui a gente tem a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar pelo x, mais, porque tem mais aqui dentro, 3 vezes 13. É isso que a gente tem que fazer para se livrar desse parênteses. Então, 3 vezes x é 3x. 3 vezes 13 é 39. Daí mais aquele 1 é igual a 205. Certo? Vou botar aqui embaixo. Você entendeu o que a gente fez aqui?
Então, eu travei ali na parte que você fez aqui, tipo, 3x mais 39 igual a 25. Eu vou Foi isso? subir aqui que fica melhor. Espera aí. Então, a gente, através do problema, a gente tinha construído... Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que ela sumiu. Ai, achei. A gente tinha dito que x mais 3, mais 13, na verdade, vezes 3 mais 1 é igual a 205. Até aqui, ok, né? Aham. Como é que eu me livro desse parênteses? Eu só vou botar o 3 aqui na frente do x mais 13, tá? Isso é uma Aham. propriedade, porque 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, não importa a ordem, né? Eu só Aham. alterei a ordem. Mais 1 igual a 205. Como é que eu me livro desse parênteses? Isso aqui a gente chama de propriedade distributiva da multiplicação, ela se distribui. Eu tenho que multiplicar o 3 vezes o x e o 3 vezes o 13, porque, na verdade, o 3 está multiplicando todo o parênteses. Uhum. Eu tenho que fazer isso. Então, 3 vezes x é 3x. Daí tem um mais ali dentro daquele parênteses. E 3 vezes 13 é 39. E daí eu me livrei do parênteses, o resto fica igual. Mais 1 igual a 205. Certo? Entendeu? Consegui entender como você montou, só tô tentando, tipo, chegar no resultado. A gente sempre tem que multiplicar o fator aqui por cada item de dentro do parênteses, tá? Então, daí, aí você fez 3 vezes mais 39? 3 vezes Tipo, eu 39? fiz assim, ó, 3 vezes x, 3x. E 3 Sim, vezes 13 é 39. 39. Eu tenho que pegar o fator que está aqui do lado de fora e multiplicar por cada item aqui do lado de dentro. Por isso que eu fiz 3 vezes x é 3x. 3 vezes 13, 39. Tá bom? Consegui dar uma entendida. Tá. Então, aqui, 3x vai ser o quê? É, 39 mais 1 é 40. Então, eu tenho mais 40 igual a 205. Como é que eu faço agora para achar essa incógnita? Sempre numa equação, eu vou fazer o seguinte: eu isolo a minha variável. Então, eu vou deixar o 3x do lado esquerdo, o 205 que está do lado direito fica lá, e o 40, que está do lado esquerdo como mais 40, passa para esse lado como menos 40. Sempre que eu mudo um termo do lado da igualdade, eu passo para o outro lado com o sinal invertido. Então, estava mais 40, passou menos 40, certo? certo. E daí eu vou ter 3x igual a 165, que é 205 menos 40. E agora, como é que a gente acha o valor de x? Isolo o x de novo. O 3 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Porque a multiplicação e a divisão são operações inversas. Ao contrário daqui de cima, que a gente tinha mais 40. Qual que é a operação inversa da adição? Menos 40. É menos 40. Aqui está multiplicando o x, então ele passa dividindo, certo? E a gente vai descobrir, então, que x é igual a 55, que é o número que o João pensou, certo? Eu não consigo te acompanhar porque eu ainda não faço conta na mente assim tão rápida. Tá. Mas você entendeu o raciocínio do que a gente construiu aqui? Consegui entender, tipo, bem melhor do que eu entendia antes. Você quer que eu faça essas contas com você?
Não, eu tiro print, daí depois quando chega na hora da prova, eu vou e olho assim, daí. Às vezes eu pesquiso no Google como que montou a conta assim, mas eu entrei aqui hoje mesmo para tentar esclarecer, mas Sim. é que eu tenho bastante dúvida, não é esse tipo, dificuldade em montar a conta. Então, é ler o problema e pensar sempre que esse número que ele pede para pensar é uma incógnita, sabe? E Uhum. daí ele vai ser o X ou o Y, pode dar a letra que quiser. E daí vai fazendo. Vamos tentar fazer o de baixo? Pode ser. Tá bom. Deixa eu limpar isso aqui, porque senão ele anda junto. Bora lá. Olha ali, ó. É outro problema. Ó. Pense em um número. Subtraia 7. Que número é esse? Eu não sei que número é esse. Eu vou chamar esse número de X. Já posso até escrever ele aqui. Pensei no número, é X. Subtraia 7. Então, é menos 7. Daí, multiplique tudo por 5. Então, o que a gente tem que fazer? Tudo. O que é tudo? É x menos 7 que eu tenho que multiplicar por 5. Então, necessariamente, eu tenho que colocar um parênteses aqui. Porque está dizendo multiplique tudo por 5. Certo? Tá. Uhum. Tem que multiplicar tudo por 5. Deixa eu botar mais para cá. Isso. Depois, subtraia a metade do número pensado. Quem que foi o nosso número pensado? O X. O X. E quem que é a metade do X? É o 9? Não, não, não. Não, a gente não sabe. A gente sabe que é X. A metade de um número é sempre aquele número dividido por 2, não é? Sim, daí mas Então, não é dá para saber a X sobre metade dele 2. agora. Então, é X sobre 2. Se é a metade do número, a gente não sabe que número é. Então, é X sobre 2. Subtraia a metade do número pensado e depois some 9. Agora sim eu vou botar o mais 9. Tem que ir fazendo por partes. Qual resultado você encontrou? Ele diz que encontrou 1. Então, tudo isso é igual a 1. Certo? É essa conta que tem que fazer. Uhum. Olha lá, vamos de novo. Pense em um número, é x. Subtraia 7. Ok, x menos 7. Multiplique tudo por 5. Botei entre parênteses, porque tudo significa que o 5 vai ter que multiplicar o x e o 5 vai ter que multiplicar o menos 7. Certo. Depois, subtraia a metade do número pensado. Se o número pensado foi x, é x sobre 2, a metade. Então, eu fiz menos porque diz subtraia. Menos x sobre 2. E depois some 9 e o menino respondeu: encontrei o número 1. Então, é igual a 1. E daí resolve essa conta aí. Certo? Isso aqui Uhum. é a interpretação do problema. Então, olha lá. Vou inverter de novo para ficar mais fácil para multiplicar. Ó. É 5 que multiplica x menos 7. Eu só alterei a ordem dos fatores, que não vai alterar o produto. Menos x sobre 2, que depois eu ponho sobre 2, mais 9, é igual a 1. Opa! É igual a 1. Então, esse x está sobre 2. Isso significa o quê? Que a gente tem, desculpa, uma fração aqui, né? Uhum. Sobre 2. E daí a gente tem inúmeros jeitos de fazer isso aqui, né? Primeiramente, a gente vai resolver esse parênteses. Então, eu vou fazer 5 vezes x menos 5 vezes 7. Quanto que é 5 vezes x? 5x. Quanto que é 5 vezes menos 7? Menos 35. 7 vezes 5, 35. Resolvi o parênteses. Certo?
Aham. Menos x sobre 2. Mais 9 igual a 1. E agora, como é que eu resolvo contas de fração? Tem vários jeitos, né? Eu posso fazer o MMC entre 2 e os outros denominadores, que é tudo 1 que tem aqui embaixo. É como se fosse 1. Quando não tem nada, é 1. Porque 35 por 1 é 1, 5x por 1 é 5x e assim Então, no por diante. momento, o x tem o peso de 1. Exatamente. E aí, qual que é o denominador entre 2 e 1? É 2, né? Então, significa que essas frações que tem 1 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar por 2. Porque daí eu vou ficar com 2 embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou multiplicar essa fração por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Só que quando eu multiplico o denominador, 2 vezes 1 é 2, eu tenho que multiplicar o numerador também. 5x vezes 2 é 10x. Tá vendo? E 10x sobre 2 não é 5x? É, né? Então tá certo. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, multiplicar por 2. 35 vezes 2 é 70. E 1 vezes 2 é 2. Por que que eu estou deixando tudo o mesmo denominador? Porque somente quando eu tiver o mesmo denominador, eu consigo efetuar a conta na parte de cima. Quando o denominador é diferente, eu não posso fazer isso. Então, menos x sobre 2. Esse aqui já está sobre 2, não precisa fazer nada. E aqui? Essa aqui também vai ter que multiplicar por 2. 2 vezes 1, essa também multiplicou por 2. Você está entendendo por que que a gente está multiplicando por 2? Mais ou menos. 9 vezes 2 é 18. 1 vezes 2 é 2. Por que que a gente está multiplicando por 2? Porque eu preciso deixar tudo 2 aqui embaixo. Por que que a gente precisa deixar tudo 2 aqui embaixo? Porque daí eu posso agora, como tudo está 2, eu posso só considerar a parte de cima do numerador. Sempre numa fração, quando a gente tem o mesmo denominador, ou seja, a parte de baixo é igual, a gente considera só a de cima. Então, o que que eu vou considerar aqui para fazer a conta? 10x menos 70 menos x mais 18 é igual a 2. Certo? Daí eu posso fazer a conta. Porque agora eu tenho denominadores iguais, daí eu considero só o numerador. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou separar x para um lado, número para outros. Então, desse lado esquerdo, eu já vou deixar o 10x e o menos x que já estavam ali. Eu não vou mexer no sinal dele. E o que que eu vou fazer com os outros números? O 2, que já estava do lado direito, vai ficar ali. O menos 70 vai passar como mais 70 e o mais 18 vai passar como menos 18. Porque daí, sempre que eu passo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que alterar o sinal. Então, 10x menos x é 9x. E aqui, 2 mais 70 é 72. 72 menos 18 é 54. E daí eu vou ter que o meu x é 54 dividido por 9, porque o 9 está multiplicando o x, passa dividindo. O x vai ser igual a 6, tá? É isso que tem que fazer. Então, o número que ele pensou para dar 1 ali e fazer todas aquelas contas tem que ser 6. Certo? Certo. E são problemas, né? São problemas que a gente vai usando a linguagem algébrica para ir construindo ele, certo? Certo. Agora a gente vai fazer os mais simples, que tem aqui, ó, no número 3. Resolva as equações a seguir. Olha lá. De um lado, 3x menos 1 mais 2x.
Do outro lado da igualdade, 3 mais 7x menos 5. Como é que eu posso resolver isso, Felipe? Você tem alguma ideia? Seria, já que tem o x, tem que abrir um parênteses, né? Aqui no caso a gente não tem parênteses, a gente precisa... Faz um copo de água para mãe. A gente precisa fazer o quê? Deixar a incógnita de um lado e números de outro. Então, por exemplo, o 3x já está aqui do lado esquerdo da igualdade, a gente vai deixar ali. E o 2x também está do lado esquerdo da igualdade, vou deixar ali também. E o 7x que está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo como menos 7x. É isso que eu tenho que fazer. E com os números a mesma coisa, olha lá. O 3, que já estava do lado direito, fica lá. O menos 5 já estava do lado direito, fica lá. E o menos 1 vai passar para esse lado como mais 1. E aí, como é que eu fiquei? Com duas contas aqui para resolver. Ó. 3x mais 2x é 5x. 5x menos 7x vai dar menos 2x. Eu tenho 5 e gastei 7. E do outro lado, 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. Menos 1. E daí o x vai ficar como? Menos 1 dividido por menos 2. Porque o 2 está multiplicando aqui o x, ó. Então, ele vai passar dividindo. E eu fiquei com x igual a 1/2. Por quê? Porque divisão de números inteiros negativos, sinais iguais, fica mais. Então, fica 1/2 mesmo. Essa é a resolução dessa equação. Agora, aqui na letra B, sim, na letra B a gente tem um parênteses e a gente tem que resolver aquele parênteses antes de começar a passar de um lado para o outro, tá? Então, eu vou copiar o lado esquerdo da igualdade, então vai ser 5x menos 7 mais 3x igual a quem? Agora, a gente tem que resolver aquele parênteses. Como é que a gente vai resolver esse parênteses? Mas, né? Vai fazer 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 2x é 8x. Então, resolvendo esse parênteses, eu vou ficar com 4, porque 4 vezes 1 é 4. Tem um mais ali no meio, eu vou botar. 4 vezes 2x é 8x. E agora, o que eu tenho que fazer? Passar o 8x para um lado o que tem o x fica para a esquerda. Exatamente. E para a direita. Isso. Então, vamos lá. O 5x que já estava aqui eu vou deixar, mais O 3x também eu vou deixar, e aquele 8x eu vou passar para esse lado como menos 8x. Vai ser igual a quem? A 4, que já estava ali, e o menos 7 vai passar como mais 7. Daí eu fiquei, olha aqui, ó, 5x mais 3x dá 8x. 8x menos 8x é 0. E daí eu tenho que 0 é igual a 11. 0 é igual a 11? Não, né? 0 é 0 e 11 é 11. Então, na verdade, aqui nós encontramos um resultado absurdo. Não existe esse resultado, tá? Pois a igualdade não é verdadeira. Desde quando que 0 é igual a 11, né? Então, sim, independente do valor de x, eu nunca vou ter essa igualdade. Posso ter x igual a 1, x igual a 1000. Essa, assim, não tem
resolução. Tá? Isso pode acontecer. Ok? Ok. Vamos fazer mais uma? Pode ser qual? Da página 8 já? Pode ser, né? Na verdade, é sempre tudo do mesmo jeito. Só que tem que se atentar aos sinais. E quando tem fração, que nem aqui é o caso, ó, a letra C tem outra fração. Então, eu vou ter que deixar o mesmo denominador, tá? O mesmo denominador. Porque senão eu não consigo fazer a operação no numerador. Certo? Certo. Então, vamos lá. 3 e 6. Qual é o denominador em comum, né? Então, vamos deixar por enquanto assim. X sobre 3, para a gente resolver lá. X sobre 3. Mais 7. É igual a 8 mais x. E agora, olha lá, a gente tem menos 1/6 multiplicando 4x mais 6. Então, na verdade, eu tenho que pegar esse menos 1/6 e multiplicar por 4x, e esse menos 1/6 vai multiplicar o 6. Então, vamos fazer aqui do lado, porque essa aqui é mais complicada, ó. Menos 1/6, quando eu multiplicar por 4x, o que eu vou ter? Multiplicação de frações, ó. Menos 1 vezes 4 é menos 4. Menos 4x sobre 6. Isso aqui é uma fração redutível, eu ainda consigo reduzir ela. Se eu dividir por 2 no numerador e por 2 no denominador, eu vou obter 4 dividido por 2 é 2, 2x, e 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui eu já obtive, só não posso esquecer do sinal, né? Que é menos 4x, então fica menos 2x sobre 3. Menos 2x sobre 3. É o primeiro termo aqui. E o outro? Menos 1/6 vezes 6. Menos 1/6 vezes 6. 6 vezes menos 1 é menos 6. Dividido por 6, vai dar menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. E agora, o que eu preciso fazer, na verdade, é ajustar o denominador. Certo? Como é que a gente faz? A gente pode ajustar no final ou já ajusta tudo, né? Ou eu multiplico essas todas aqui por 3, porque daí, como aqui embaixo é 1, vai ficar 1 vezes 3 é 3. E daí eu resolvo só em cima. É uma alternativa. Ó, porque aqui é como se tivesse 1. Então, se eu multiplicar as que tem 1 embaixo por 3, eu vou ficar com todas elas com denominador 3. Então, eu vou ficar... A primeira já está, então eu não vou mexer nela. X sobre 3. A segunda, eu vou multiplicar por 3. Só que o que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Senão, eu altero o sentido da fração. Então, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. E tá certo, né? Porque 21 por 3 não é 7. Então, tá tudo certo até agora. E aqui, vou multiplicar por 3 também essa segunda fração. 8 vezes 3 é 24. E 1 vezes 3 é 3. De novo, 24 por 3 é 8. Então, tá certo. Essa aqui, eu vou multiplicar por 3 também. Então, vai ficar 3x sobre 3. Que nada mais é do que o x que está lá em cima.
Multipliquei essa fração aqui por 3. Essa aqui eu não preciso multiplicar por 3, porque ela já está com 3 embaixo. Eu só vou copiar menos 2x sobre 3. E a última eu me multiplico por 3 também. Daí dá 3 sobre 3, que é aquele mesmo 1. Mas agora eu fiquei com tudo denominador 3. E daí eu consigo efetuar a conta só aqui na parte de cima, ó, porque eu tenho denominadores iguais. Quando eu tenho denominadores iguais, eu posso aproveitar só o numerador. Por isso que a gente tenta deixar o numerador igual. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho x mais 21 é igual a 24 mais 3x menos 2x menos 3. E daí fica mais fácil de resolver, porque agora a gente vai passar os x tudo para um lado, esse já está aqui, o 3x que está do lado direito passa como lá para o lado esquerdo como menos 3x, e o menos 2x passa como mais 2x. Igual a quem? Ao 24, que já estava lá, o menos 3, que já estava lá, e o 21, que está positivo do lado esquerdo, passa para cá como negativo. E daí a gente tem, novamente, o quê? X menos 3x dá menos 2x. Menos 2x mais 2x é igual a 0. E do outro lado, 24 menos 3 é 21, menos 21 é igual a 0. Então, aqui sim a gente tem uma igualdade verdadeira, tá? Porque realmente 0 é igual a 0. Certo? Felipe? Certo? Certo. Então, é isso. Acho que já deu aqui o tempo, né? E assim a gente já treinou um pouquinho das equações. No relógio aqui deu 5h10. É. Tá Já bom, passou o então. tempo, no horário que acabava saindo daí. É, tá certo, então. Muito obrigado por participar, tá bom, Felipe? Eu precisava tirar minha dúvida aqui, que adianta ir pra hora e não aprender. Tá. Você tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Não, era só outra, mas eu acho que eu consigo. Era naquele lá que tinha que medir o diâmetro, essas coisas. Do outro livro, é isso? Do didático. Que teve até, acho que uma questão na prova dessa. Teve aquela dos biscoitos? Não da dos biscoitos, que tinha que medir um quadrado, um retângulo. Acho que estava na apostila, você fez em aula. Vamos ver se achamos, então. Mas é tipo, é questão de medir o diâmetro. Eu que sou ruim em conta mesmo. Não, mas como é que a gente mede o diâmetro? Deixa eu pegar aqui, eu não sei que questão é essa, mas eu vou tentar te explicar aqui no quadro branco, ó. Ela estava na prova. Ó, se eu tenho, por exemplo, um círculo, quem que é meu diâmetro? O diâmetro, ele sempre tem que passar pelo centro da circunferência. Então, deixa eu fazer minha canetinha aqui um pouquinho mais grossa. Ó, digamos que o centro da circunferência seja esse. Quem que é o meu diâmetro? O diâmetro sempre tem que, não pode ser assim, ó, daqui até aqui. Isso não é diâmetro, tá? Tem que ser no meio. Diâmetro tem que passar pela circunferência, pelo centro da circunferência. Então, isso é diâmetro. Quantos diâmetros a gente tem num círculo? 2. Infinitos. Se eu juntar aqui, ó, tem outro aqui. Eu achei que ele podia passar, tipo, só de lado e de pé. Não, tenho infinitos diâmetros. Olha aí, ó. Isso tudo é diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Porque o raio é do centro até a extremidade. Então, do centro até a extremidade eu tenho um raio,
e do outro centro até a outra extremidade eu tenho outro raio. Raio mais raio não é 2 raios? Então, sempre o meu diâmetro vai ser igual a 2 vezes o raio. Diâmetro, tá? Entendi. Certo? Certo. Então, tá bom. Vou encerrar aqui agora, tá bom, Felipe? Tá bom. Obrigada, Tchau. viu? Tchau, tchau.